Vanessa Alve, Cultura Racional, livros Universo em Desencanto, 233, volume do Histórico, quinta mensagem. O pensamento e a imaginação foram feitos pela nossa mãe natural, que é a natureza, para a lapidação e aperfeiçoamento do animal racional. O mundo, essa galáxia térrea, está passando por uma transformação, porque a fase do pensamento terminou há muito e entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. E todas as mudanças da natureza sempre trazem contratempos na vida de todos e na própria natureza. E os contratempos que trouxe essa mudança natural da natureza são todos esses que estão passando no mundo inteiro. O desequilíbrio de tudo, o desequilíbrio moral, físico e financeiro. Esse desequilíbrio causou o desrespeito. Onde não há equilíbrio, não há respeito. O desrespeito causou a violência, porque onde há desrespeito gera violência. A violência causou o terror. Onde há violência, há o desrespeito da vida humana. O terror causou as guerras, porque o terror provoca brigas e as guerras causaram a liquidação dos seres humanos. Esse desequilíbrio causou a inconsciência e a inconsciência causou a destruição. A destruição causou essa fase de salve-se quem puder e se puder. E essa galáxia térrea passando por esse terrível desequilíbrio. E por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmo, não puderam atinar com as causas básicas, verdadeiras de tudo isto, que foi a mudança da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. Terminou uma fase e entrou outra na natureza. E por viverem artificialmente, ninguém sentiu essa mudança de fase da natureza. E por não sentir, por viverem artificialmente, quem assim vive, vive contra a natureza. Entraram dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio pensando. E por pensarem dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, começaram a ir contra a natureza. E quem vai contra a natureza, vai contra si mesmo. Essa também é uma das causas de todo esse desequilíbrio que está se passando nessa galáxia térrea. Além da outra causa que também concorreu para o desequilíbrio de quando terminou a fase do pensamento. A natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento concorreu também para esse desequilíbrio físico, moral e financeiro, e de todos os males e ruínas que estão se passando no mundo inteiro. E de muitos, o pensamento já secou. Esses que já estão com o pensamento seco não sentem mais o que fazem. E por não sentirem, se tornaram monstros,
também uma das causas das monstruosidades. E os pensadores a procurar acertar em uma máquina que não foi feita para acertar, que é o pensamento. Essa máquina foi feita para lapidar os pensadores. E por todos estarem sendo lapidados por ela, essa é a causa de serem sofredores e destruídos pelo sofrimento. Para ver que tudo isto, todos esses males e ruínas que está se passando em todo o universo, é a mudança de fase da natureza. Terminou a fase do pensamento. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E por ter perdido o direito de viver, aí está esta fase de salve-se quem puder e se puder. E por isso, todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo a propaganda do que conhece para equilibrar a humanidade. Porque a fase natural da natureza é a fase do desenvolvimento do raciocínio e só encontrarão o equilíbrio perdido no desenvolvimento do raciocínio e não no pensamento. E essa é a causa de há muito todos à procura de solução no pensamento sem encontrar solução, porque a fase do pensamento terminou. E por isso, cansaram de procurar solução no pensamento e nunca puderam encontrar solução, porque não está no pensamento a solução. A solução está no desenvolvimento do raciocínio. Desenvolvendo o raciocínio, encontra a solução satisfatória e desejada. Porque mesmo o pensamento foi uma máquina feita para lapidar os pensadores. E por estarem sendo lapidados por essa máquina, é que são sofredores e destruídos pelo sofrimento. Porque a máquina do pensamento não foi feita para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E é por isso que há milhões de milênios todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar. E por isso, até hoje, aí estão os desacertos na vida dos pensadores. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, os pensadores há milhões de milênios todos vinham certos e não existiriam mais desacertos na vida dos pensadores. Por a máquina do pensamento não ser feita para acertar, e que há milhões de milênios vêm todos em desacerto, e até hoje os desacertos da vida dos pensadores aí estão, desafiando os pensadores. Por quê? Porque o pensamento não foi feito para acertar, e sim somente para lapidar o pensador, para preparar os pensadores por meio dessa lapidação, para depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase racional. Por quê? Por todos estarem vivendo sem se conhecer. Essa é a causa de ninguém saber por que pensavam, por ninguém saber para que foi feito o pensamento, por ninguém saber o porquê que o pensamento existe, por todos estarem vivendo sem se conhecer. Hoje,
é que estão sabendo o porquê são sofredores e destruídos pelo pensamento. Porque o pensamento foi feito para lapidar os pensadores. A causa de serem todos sofredores e destruídos pelo pensamento. Uma máquina de lapidação e não de equilíbrio. Por isso, os pensadores, o pensamento é variante. E tudo que varia está desequilibrado. Para ver que o pensamento não foi feito para equilibrar ninguém, e sim um equilíbrio aparente, aparentando serem equilibrados. E por aparentarem serem equilibrados, é que aí está o desequilíbrio moral, físico e financeiro. Se o pensamento fosse feito para equilibrar os pensadores, não existiriam desequilíbrios de espécie alguma. Não existiriam monstros, não existiriam destruindo uns aos outros. Não existiriam mais desequilíbrio de espécie nenhuma na vida dos pensadores. Por o pensamento não ser feito para equilibrar ninguém, e sim para lapidar, é que está aí no mundo inteiro esse desequilíbrio entre todos. E é por isso que hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver a parte suprema do aparelho, que é o raciocínio. A verdadeira razão da vida, por ser o raciocínio o dono da vida. E todos que passaram a se conhecer estão se equilibrando com o desenvolvimento do raciocínio. Como já existe uma infinidade de pessoas equilibradas pelo desenvolvimento do raciocínio. E por isso, no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros, e por discordar uns contra os outros. E no raciocínio há concórdia de paz, de amor e de fraternidade e de união universalmente pelo desenvolvimento do raciocínio. Porque no raciocínio é encontrado o amor verdadeiro, a paz verdadeira, a fraternidade verdadeira e a concórdia verdadeira entre todos. Com o desenvolvimento do raciocínio, encontrarão tudo o que estão necessitando e precisando para viver bem equilibrado, enquanto no pensamento, por todos pensarem diferente uns dos outros, é que vive lapidando uns aos outros. Um brigueiro infernal na vida dos pensadores. A natureza já fez esta máquina de lapidação assim, para lapidarem uns aos outros. E por isso, com ideias diferentes uns dos outros, com idealismo diferentes uns dos outros, para haver a lapidação entre todos, para lapidarem uns aos outros. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer, muitos já estão bem equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio. E quanto mais o raciocínio desenvolvido, mais equilíbrio vai proporcionando a todos. E por isso, hoje, muitos que já passaram a se conhecer, que têm tempo de sobra para estudar, estão estudando 3, 4 livros por dia, para ter o seu raciocínio desenvolvido
o mais depressa possível, porque já estão equilibrados e querem ficar equilibrados totalmente e ligados à energia racional, para se ver livre do bombardeio do magnético. Que os que estão ligados a ele, é como estão vendo, sofrem e penam demais. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer querem somente raciocinar, porque raciocinando sabem que estão subindo, caminhando para o primeiro mundo, o mundo racional. O mundo de onde o animal racional veio parar nesta classe de animal e ser sofredor e destruído pelo sofrimento. E por isso, hoje, todos que já passaram a se conhecer por uma boca só, todos querem raciocinar, porque já foram muito lapidados nessas 21 eternidades que passaram, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, porque nas eternidades passadas morria como um animal racional e tornava a se transformar em outro animal racional. E todas as eternidades passadas foi assim. Hoje, na fase racional, é diferente. Tem que desenvolver o raciocínio para voltar para o mundo racional. Tem que se ligar à energia racional para voltar para o mundo racional. Ficando ligados nessas duas energias do chão, continua aí no chão, a se transformar em classes inferiores, por estarem ligados nessas duas energias do chão. E se ligando à energia do primeiro mundo, o mundo racional, estão ligados em cima, no primeiro mundo, porque a energia racional é do primeiro mundo. O raciocínio é um habitante do primeiro mundo. E por isso hoje todos querem raciocinar. Muitos já estão com um raciocínio bem desenvolvido, pela persistência que tem no estudo da cultura do desenvolvimento do raciocínio, porque passaram a se conhecer. Porque o viver sem se conhecer é uma das coisas piores que existe. Existir sem saber para que existe. E todos que estão desenvolvendo o seu raciocínio já estão recebendo os efeitos do seu desenvolvimento. Os efeitos estão no começar a acertar. Conforme o raciocínio vai sendo desenvolvido, todos vão começando a acertar. São as provas que todos têm, dada pelo desenvolvimento do raciocínio. Começa a raciocinar, começa a dar tudo certo, a não ser os que estão com grandes cargas magnéticas em cima. Custa mais um pouquinho a acertar, e só começará a acertar mesmo depois que estiver ligado à energia racional. E para se ligar à energia racional, é preciso a persistência na leitura. É preciso estudar muito a cultura do desenvolvimento do raciocínio, porque o magnético sempre perturba. Uns perturbam mais e outros perturbam menos, mas todos sentem a perturbação do magnético. Mas, com a persistência no estudo,
vence a energia racional, por ser a energia mais poderosa que existe. E por ser poderosa, é pura, limpa e perfeita. Só essa energia é que pode vencer o magnético. E por isso, hoje, todos que já passaram a se conhecer, muitos estão estudando 3, 4 livros por dia, para ficar mais tempo ligado à energia racional, para o desenvolvimento do seu raciocínio, que é isso que interessa a todos. O desenvolvimento dessas 4 partes do aparelho: raciocínio, vidência, aparelho e a desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional, e seus corpos, que é de energia pura, limpa e perfeita, de massa cósmica racional. E todos que já passaram a se conhecer não querem mais perder tempo com os engambelos do magnético, porque já viram que já perderam tempo demais. Perderam tempo demais por estarem vivendo sem se conhecer. Mas hoje, todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializá-lo, para que ele volte ao mundo da razão, o mundo verdadeiro de onde todos são. O primeiro mundo, o mundo racional. E por isso, muitos que já alcançaram este alto nível de conhecimento natural da natureza, não têm mais tempo de perder tempo com os afazeres do magnético, porque não querem mais ser lapidados pelo magnético, porque sabem os efeitos do magnético. Salve!